Irmãos, apareceu a segunda parte aqui. Segunda parte porque deu um probleminha no celular, no limite de gravação. Vamos lá, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Ou seja, a doutrina dos apóstolos, irmãos, era diretamente de Cristo. E nós vamos ver que aqui nessa lição vai falar para nós que até a leitura, a Bíblia pentecostal de estudo, nós vamos ver que ela ratifica, ou seja, ela confirma que essa leitura, que o estudo, a revelação dos apóstolos, conforme os termos do Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Não pode ser anulado, não pode ser assim trocado, substituída por outro tipo de revelação, porque são revelações que foi diretamente, eles tiveram diretamente ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. E vamos lá para o terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. A palavra grega protex significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolo e profeta, trata-se de profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Então, irmãos, quando aqui nós estamos vendo um profeta, quando você está pensando, rapaz, é os profetas antigos, que testemunharam, mas não, aqui está querendo, no capítulo 2, versículo 20 de Efésios, o apóstolo Paulo indica os profetas da igreja. Os profetas, profeta é um porta-voz de Deus que falava a palavra de Deus. Então, eram profetas do Novo Testamento, que é conhecido também como neuteramentários, ou seja, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo, na 2 Pedro 1:21. Vamos ver perfase o alicerce da igreja de Cristo. Irmãos, a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas bíblicos. Tá bom? Então vamos lá para o último tópico. Edificados para a morada de Deus. Aqui eu estou fazendo bastante um resumo, uma conclusão para os irmãos. Edifício bem ajustado. Todo edifício bem ajustado, irmãos, ele cresce. E com isso indica um processo de crescimento, um desenvolvimento dos crentes. Assim como é a vida do crente, que tudo, quando ele aceita Jesus, vai tendo um processo de crescimento, de evolução. E com isso nós vamos ver que o crescimento da igreja também depende de tudo ser ajustado a Cristo. Ou seja, o crescimento da igreja depende de estar focado em Cristo. Porque a obra ser feita não está focado no cabeça da igreja, não está focado, centralizada em quem é o dono, de quem é o cabeça da igreja, quem é o sumo pastor, a obra não cresce. Ou pode crescer, mas crescer sem a presença de Deus. Pode crescer uma igreja sem unção. Pode crescer uma igreja que quase morria quando Cristo vier. Deus muitas vezes está lá de fora da igreja e não está lá de dentro. Porque a igreja pode ter até 2 ou 3 pessoas, mas a Bíblia diz que onde tiver 2 pessoas ou 3, Deus se faz presente no meio do seu povo. Então nós vamos vendo aqui que uma igreja precisa estar num edifício bem ajustado, também depende de ser bem ajustado a Cristo. Tá bom? Aí fazendo um resumo desse tópico. Segundo, o templo santo no Senhor. A palavra aqui usada, templo, é usado vocábulo naon, que significa recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, um lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Aí Hebreus 9, versículo 7 vai estar explicando mais. Olha lá, que era uma vez no ano, lugar santíssimo, uma vez no ano o sumo sacerdote entrava lá para prestar sacrifício por ele e pelo povo, em expiação dos pecados. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim a um crente que se tornou templo santo,
separado do pecado, que pertence a Cristo para viver em santidade. Como resultado de desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim uma morada de Deus. Ou seja, no que essa analogia do apóstolo Paulo, a analogia paulina, não se refere a templos materiais, mas se refere aos espirituais. Os espirituais, ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo. Resumi aí o segundo subtópico. Terceiro, a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a morada de Deus, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, ao templo. Mas hoje, no Novo Testamento, faz a alusão, essa expressão faz a alusão hoje para nós, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e é ratificado e confirmado em várias passagens do Evangelho e tanto também das epístolas paulinas e tanto no livro histórico de Atos. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo interior de crentes, igreja formada por judeus e gentios. Ou seja, em todos, independente seja dos judeus ou gentios, Cristo é Deus de todos, que aqueles que o aceitam, e todo aquele que aceita Cristo, ele é selado pelo Espírito Santo. E quando é selado, ele passa a se tornar morada do Espírito Santo. Por isso tem que se afastar, se abster do pecado e correr, como a Bíblia diz lá em Hebreus, fala lá que deixamos todos os embaraços do pecado que estão de perto nos rodeia, lá em Hebreus 12, versículo 1 e 2. Então, que nós possamos ficar firmes, porque nós somos templo do Espírito Santo. Conclusão, irmãos, a comparação da igreja como um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas, não pode ser revogado, não pode voltar atrás. Aquilo foi ratificado, aquilo foi confirmado, porque o apóstolo, eles tiveram os ensinamentos diretamente do próprio Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus possa abençoar as vidas dos irmãos nessa segunda parte do vídeo da EBD e que Deus possa nos ajudar nessa caminhada. Até o próximo vídeo da próxima lição de número 9. Se eu não me engano, lição número 9 vai estar falando sobre o mistério da unidade revelado. Então, uma lição abençoada também, que Deus possa abençoar nossas vidas. Curte o canal, curte o vídeo aí, se inscreva no meu canal. Também ative o sininho para você estar por dentro de todas as notificações. Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida. Que Deus possa nos abençoar. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?